Não, não é clickbait, não é só título chamativo. Eu estou oficialmente indo embora de São Paulo. E a real é que eu esperei muito, eu fiquei ansioso pelo dia que eu finalmente poderia vir aqui, dar essa notícia pra vocês e gravar esse vídeo, porque já tem um bom tempo que eu tô planejando essa movimentação na minha vida. Eu não sei se vocês têm alguma noção disso, mas já fazem 5 anos que eu moro aqui em São Paulo, e quando eu tive essa percepção, foi como tomar um balde de água fria na cabeça, assim, sabe? Eu falei, caraca, já fazem 5 anos que eu tô morando aqui. Que coisa absurda. Porque pra mim, parece que foi ontem que eu cheguei aqui em São Paulo. Eu ainda me lembro exatamente do momento que eu desci no aeroporto, sabe, em 2021. E essa memória pra mim não tá tão distante, mas já tem 5 anos que ela aconteceu. Muitas coisas aconteceram nesses últimos 5 anos, sabe? Eu vivi muitas coisas maneiras, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu sei que eu vou carregar no meu coração, na minha memória, pro resto da minha vida. E São Paulo em si é uma cidade muito boa, muito estruturada, tem muita coisa, sabe? Eu acho que pra quem tá começando a vida adulta, vir pra cá é um desafio importante, é um desafio bacana. Se bem que assim, eu não vim pra cá começando a minha vida adulta, né? De toda forma, é uma cidade muito incrível, que tem muita coisa a agregar. Só que a real é que conforme esses últimos anos, especialmente esses últimos 2 anos foram passando, eu fui percebendo que eu não consigo me sentir em casa aqui. E eu não quero entrar nesse quesito de por que eu não me sinto em casa, ou falar sobre os pontos negativos que eu enxergo sobre a cidade, porque eu não quero que vocês pensem que eu estou indo embora daqui por causa disso, necessariamente. Né? Ah, porque São Paulo tem isso ou aquilo de ruim. Não, não é isso. Como eu falei, é uma cidade muito boa, muito estruturada. Só que chegou num ponto da minha vida em que eu, particularmente, não consigo imaginar um futuro para mim aqui. Ou melhor, deixa eu reformular. Não é que eu não consigo enxergar um futuro para mim aqui. É que eu não quero imaginar um futuro para mim aqui. Talvez isso faça mais sentido com o que eu sinto. Só que eu olho para a cidade de São Paulo, vejo como que é a minha vida aqui, vejo como que a vida, não só a minha, mas como a vida acontece aqui, e eu não me identifico com isso, sabe? Eu não consigo me imaginar construindo a minha vida aqui. Comprando um apartamento, me casando, tendo filhos, criando meus filhos aqui na cidade e passando os próximos 5, 10, 15 anos aqui. E já tem um tempo que esse sentimento mora dentro de mim, só que sabe quando você vai empurrando com a barriga? Porque você tá na zona de conforto, sabe? Eu acho que eu entrei muito na zona de conforto. Eu arrumei um emprego bom aqui, que eu ganho bem, um emprego estável. Eu tenho outras fontes de renda além desse meu emprego principal, né? Esse emprego fixo que eu tenho aqui em São Paulo. Eu já comentei sobre isso aqui com vocês quando eu fui para Curitiba no ano passado. Eu comentei que eu tenho muitos clientes de fora do Brasil, né? Clientes americanos, clientes europeus e tal, que eu sou prestador de serviço e isso me possibilita uma fonte de renda extra muito boa. E foi aí que eu percebi que eu tava nessa zona de conforto, sabe? Uma zona de conforto onde, eu tenho meus amigos, eu tenho um emprego estável, eu tô ganhando ok, né? Me envolvo com a fulana ali, me envolvo com a fulana aqui e tal, e beleza, a gente vai levando a vida dessa forma. Só que isso começou a me incomodar. Isso começou a me incomodar profundamente. Eu falei, parece que eu tô parado, sabe? Tipo, não necessariamente parado, mas tipo assim, pra onde que eu tô indo? Eu não sei pra onde que eu tô indo. Eu tô aqui numa cidade que eu nunca quis de fato vir. Não sei se eu cheguei a mencionar isso, mas eu nunca quis vir pra São Paulo, nunca foi minha vontade, nunca foi meu sonho vir pra cá. E o ano de 2024, né, foi passando e muitas coisas foram entrando em perspectiva pra mim aos poucos, né? Especialmente quando a gente virou o ano e a gente entrou em 2025. Eu acho que 2025, na verdade, foi a virada de chave pra mim. Porque foi ano passado que completaram-se 10 anos que eu saí do Rio de Janeiro. Né? Completaram-se 10 anos que eu saí da casa dos meus pais. Completaram-se 10 anos que eu estou na estrada. E eu comecei a pensar sobre todas as mudanças que eu já fiz na minha vida, os lugares que eu já morei, né? E tudo começou lá em 2015, quando eu saí do Rio de Janeiro e me mudei pra Goiânia, né? Numa época em que a minha vida girava em torno de um relacionamento, mas enfim, não tô falando que eu me arrependo de nada, só tô dizendo que esse foi o contexto. E a partir dali foi quando começou essa minha vida quase que cigana, sabe? De nunca parar quieto num lugar só. Eu morei em Goiânia, de Goiânia eu fui pra Orlando, aí foi quando muitos de vocês começaram a me acompanhar. Depois de Orlando eu vim pra São Paulo e desde então eu tô por aí. E falando assim pode até parecer pouco. Goiânia, Orlando, São Paulo, 3 cidades em 10 anos, não tá tão ruim. Mas eu acho que uma questão que pesou muito pra mim também é que foram 3 cidades que eu morei. Mas tecnicamente foram 8 endereços diferentes
Porque a real é que eu nunca parei quieto num lugar só. Em Goiânia, eu morei em 2 casas. Em Orlando, eu também morei em 2 casas. Aqui em São Paulo, eu já morei em 4. Então, são 8 mudanças que eu já fiz, né? Praticamente todo ano eu me mudava. Praticamente todo ano, sabe? Então, assim, chegava dezembro, eu sabia que eu ia ter que fazer mala. Esse apartamento que eu moro aqui agora, inclusive, é o lugar que eu fiquei mais tempo, porque eu já tô aqui há 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos, né? Começo de 2024, a gente já tá em 2026, então bota aí 2 anos e pouco, e alguns meses. Porque aqui em São Paulo mesmo, 2021 eu morei num apartamento, 2022 eu morei em outro, 2023 eu morei em outro. Então, assim, os meus primeiros 3 anos em São Paulo, cada um foi um endereço diferente. Esses últimos 2, eu tô aqui no mesmo lugar, consegui parar um pouquinho. Então, cara, chegou num ponto em que, tipo assim, eu cansei. Eu cansei. Tipo, deu. Deu pra mim. Parece que desde que eu saí do Rio, eu não paro mais em lugar nenhum, não consigo me encontrar em lugar nenhum. Sabe, eu cansei de todos os meus endereços serem provisórios. Eu cansei de encaixotar minhas coisas todo final de ano. Eu cansei de ser aquele amigo que sempre vai embora. Porque no final das contas eu sou aquele amigo da faculdade, aquele vizinho, aquele colega de trabalho que sempre vai embora. Sabe, eu nunca fico nos lugares. E é difícil construir coisas sólidas quando você está sempre partindo. Então isso entrou muito em perspectiva pra mim, e além desse detalhe, outras coisas também começaram a entrar em perspectiva pra mim. Quando eu saí da casa dos meus pais, o meu irmão tinha 5 anos de idade. Hoje, ele tem 15. 15 anos. Cara, é uma outra pessoa. Assim, honestamente, é uma outra pessoa. Eu lembro dele molequinho, com um chapéuzinho dançando Michael Jackson, que ele adorava Michael Jackson quando ele era criança. E hoje em dia ele já tá aí, jogando bola com os amigos, entrando no ensino médio, tá ligado? E eu fico, cara, o que aconteceu? O tanto de coisa que eu perdi do crescimento do meu irmão, da vida do meu irmão. Eu não peguei o meu irmão aprendendo a ler, eu não peguei o meu irmão aprendendo a escrever, eu não peguei o meu irmão aprendendo a andar de bicicleta, eu não pude estar lá pra ajudar ele numa prova. Quantos aniversários eu não perdi nesses últimos 10 anos? E eu não tô nem falando só dele, eu tô falando da minha família como um todo. Quantos aniversários eu estive longe, quantos natais eu estive longe, quantos almoços em família, quantos finais de semana junto. Tantos momentos importantes, tantas coisas de valor, sabe? E eu não tô falando de forma alguma que eu me arrependo, de, ai, nossa, não queria ter vivido tudo que eu vivi. Não, jamais. Não tô falando isso. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu conquistei, todos os lugares que eu conheci, todos os lugares que eu visitei, sabe? Todas as pessoas que passaram pela minha vida nesses últimos anos. Só que chega uma hora que pesa. Chega uma hora que pesa. E como eu disse, né, ano passado foi o ano que realmente a ficha começou a cair sobre essas paradas. Especialmente porque ano passado, em agosto, eu fui pro Rio para passar o meu aniversário com os meus pais. E conversa vai, conversa vem. A gente tava tomando uma já, era tarde da noite. E a gente acabou percebendo ali numa conversa que a última vez que eu tinha comemorado meu aniversário junto com os meus pais, eu tinha 18 anos. Ano passado, eu fiz 29. Foram 10, 11 anos sem comemorar o meu aniversário junto com os meus pais. Eu completei 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Todos esses anos eu sempre comemorei com outras famílias, com outras pessoas, em outros lugares. E quando eu comecei a enxergar todas essas coisas, quando a ficha realmente caiu, meu irmão, vou te contar, não foi fácil não. Porque é nessas horas que você repara que não importa quantos lugares no mundo você conheceu, se você já morou fora ou não, quantos carros você já teve, quanto dinheiro você ganha, quantos inscritos, seguidores você tem, quantas visualizações. É nessas horas que você percebe o que realmente importa, o que realmente tem valor pra você. E foi então, ano passado, no começo do ano passado, que eu decidi, cara, eu preciso ir embora de São Paulo. Tendo dito isso, acho que vocês já entenderam pra onde que eu tô indo, né? Pra onde que eu estou voltando, na verdade. Então, sim, estou voltando para casa, estou voltando para o Rio de Janeiro, pro lugar que eu nasci, pro lugar que eu cresci, pro lugar que eu larguei 10 anos atrás, para viver coisas maravilhosas e ter experiências incríveis, que novamente eu não me arrependo de nada, tudo que eu vivi foi exatamente como deveria ter sido, todas as escolhas que eu fiz foram exatamente como deveriam ter sido feitas, com o conhecimento que eu tinha no momento, com a capacidade emocional que eu tinha no momento, e é isso. Só que realmente pesou, sabe? Realmente pesou. E lá no Rio eu consigo, com muito mais facilidade, enxergar um futuro mais feliz pra mim, um futuro mais próspero pra mim, pelo menos estando em um lugar onde eu me identifico mais, um lugar que faz muito mais sentido com
comigo, com a minha personalidade. E é bizarro porque eu já passei por tantos lugares e eu sinto esse chamado de volta, sabe? Essa coisa de que eu tenho que voltar para as minhas raízes, tenho que voltar para minha essência. É uma coisa muito forte para mim. Se for para eu construir família, né, no futuro, que eu acredito que eu vá, sim, com certeza. Tenho vontade de ter filhos algum dia. Não tão cedo, acho que ainda tenho mais algumas coisinhas para fazer, mas enfim, tenho vontade de ter filhos algum dia. Tenho vontade de me casar novamente. Mas eu não quero fazer isso longe dos meus pais. Eu não quero fazer isso longe da minha família, longe do meu irmão, sabe? Eu quero que os meus pais possam fazer parte da minha vida. Quero que meus pais e meu irmão possam fazer parte da vida da minha esposa, do meu filho. Eu quero que os meus pais façam parte da minha rotina, se for o caso. Pô, sábado eu vou almoçar na minha mãe. Domingo eu vou no show do Capital Inicial com meu pai. Tá ligado? Coisas assim que eu não tenho há 10 anos. 11, na verdade, né? Eu tô falando 10 anos porque tecnicamente 2015 a 2025, mas a gente já tá em 2026, né, galera? Então, tecnicamente, né, eu cheguei em Goiânia em fevereiro de 2015. Estamos em fevereiro de 2026. Então, 11 anos. Enfim. Pior do que eu imaginava. Mas enfim, família à parte, que é uma coisa que eu acho que vocês já perceberam que é muito importante pra mim, mas família à parte, eu acho que o Rio é uma cidade que faz muito mais sentido comigo, no geral. Sabe, eu acho que o Rio, a vibe do Rio, a energia do Rio, a cultura carioca é uma coisa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu sei que tem pessoas que criticam o Rio de Janeiro, porque é violento, porque é isso, porque é aquilo. Gente, ok, tudo bem. Todos os lugares do mundo, especialmente aqui no Brasil, têm os seus pontos negativos. Eu não estou falando que o Rio de Janeiro é perfeito, nossa, a melhor cidade do universo, jamais, sabe? Eu sei que tem os seus lados negativos, sim. Então, assim, isso pra mim é um detalhe. Violência, roubo, essas coisas é a nível Brasil, tá ligado? A verdade é essa. É a nível Brasil. Então, é o tipo de coisa que não me preocupa. E querendo ou não, gente, eu sou carioca. Eu conheço o Rio de Janeiro. Eu morei lá por 18 anos da minha vida. Eu não vou chegar lá como turista, tipo, ai, nossa, Copacabana, Zona Sul. Não, né, gente? Eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, o Rio me chama. A verdade é essa. Eu consigo me imaginar muito facilmente construindo uma vida no Rio de Janeiro. Diferentemente daqui de São Paulo ou de qualquer outra cidade. Eu tô falando São Paulo porque é onde eu estou agora, né, galera? Não levo pro pessoal. Eu sei que eu tenho um público grande de São Paulo, então eu não tô falando mal da cidade. Como eu disse, gosto muito daqui. Sempre vou ter um carinho grande por São Paulo, porque eu passei esses últimos 5 anos da minha vida aqui. Então, sempre vou ter um carinho grande por aqui. Eu nunca mais vou olhar pra São Paulo da forma que eu olhava quando eu era mais novo. Tipo, São Paulo, e daí? Sempre vou ter um carinho muito grande pela cidade, por tudo que eu tenho vivido aqui, pelas pessoas que eu conhecia. Eu consigo me imaginar muito facilmente tendo uma rotinazinha que faz muito mais sentido comigo, que não seja tão corrida, que não seja tão voltada pro trabalho, porque, cara, não tem como. São Paulo é muito, muito, muito focada em produtividade. Produtividade no sentido de que você sempre tem que estar a mil a todo instante. E uma coisa que eu falei até num conteúdo meu do Instagram é que aqui em São Paulo as coisas são muito engraçadas porque tudo gira muito ao redor de trabalho, tudo gira muito ao redor de networking, tudo gira muito ao redor de produtividade, sabe? Você vai marcar um rolê, um passeio, um barzinho com um amigo seu, e aí a pessoa, não, esse final de semana eu não posso, mas eu posso daqui a 3 finais de semana, eu tô livre. Cara, tudo tem que checar a agenda, e eu sou muito mais do bora, vamos, agora. Eu sou muito mais disso, sabe? Enfim, eu prometi que eu não ia falar pontos negativos de São Paulo, acabei falando, me perdoem. Mas enfim, E é isso, cara, eu consigo me imaginar tendo uma rotina muito mais saudável, muito mais leve, morando no Rio de Janeiro. Então, e isso me dá uma perspectiva de vida muito mais feliz. E é um sentimento até mesmo muito diferente, sabia, galera? Porque eu não senti isso quando eu fui pra Goiânia, eu não senti isso quando eu fui pros Estados Unidos, e eu não senti isso quando eu vim pra São Paulo. Mas eu estou sentindo essa perspectiva de felicidade ao voltar pro Rio. Eu acho que, assim, talvez os Estados Unidos tenha sido o mais próximo, só que era um contexto diferente, sabe? Eu fui pra lá sabendo que ia ser difícil, eu fui pra lá sabendo que eu ia ter empregos que não são lá essas coisas. Eu fui pra lá sabendo que ia ser perrengue. Então eu tinha outra mentalidade. A minha felicidade de ir pros Estados Unidos, de ir pra Orlando, foi muito sobre realizar um sonho, tá lá na gringa, ter as coisas mais acessíveis, né? Porque ter segurança, enfim, né? Foi muito questão de um sonho, realizar um sonho de adolescente, um sonho de moleque. E voltar pro Rio é sobre realizar um sonho de vida. Um sonho de adulto mesmo, sabe? Um sonho de, caraca,
é por mim agora, sabe? Não é pra ganhar dinheiro, não é por um relacionamento, não é pra dizer que eu morei fora e morava a 30 minutos da Disney. Não. É por mim. É por mim. É pelo resto da minha vida. Esse movimento que eu tô fazendo agora, essa mudança que eu tô fazendo agora. Então, sim. É mais uma mudança que no final das contas, pô, que saco, sabe? Ter que encaixotar tudo de novo, ter que empacotar tudo, fazer mudança, pô, que saco, cara. E eu não vou negar, tá, gente? Eu não vou mentir que no fim das contas dá um sentimentozinho de que, pô, é mais um lugar que eu deixo. Sabe? Porque querendo ou não, foi isso que eu falei. Eu já tenho um emprego bacana aqui, eu tenho muitas amizades aqui, estou me relacionando amorosamente aqui e poderia, né, arrumar uma namorada, que viraria minha esposa, e poderia. Então, dá um sentimentozinho de que, pô, eu tô deixando pessoas mais uma vez. Sabe, quando eu contei pros meus amigos sobre que eu tô voltando pro Rio, é engraçado porque foi quando eu me senti realmente amado e querido. Porque todo mundo ficou chocado. Sabe, todo mundo que eu contei ficou, como assim, DG? Ou melhor, eles me chamam de Gabriel, mas tudo bem. Como assim, Gabriel? Não acredito. Você tá indo embora, caraca. Porque assim, eu já tô planejando a minha volta pro Rio durante um ano, galera. 2025 inteiro foi eu juntando dinheiro pra voltar pro Rio de Janeiro. Mas eu não contei pra ninguém, porque eu não conto meus planos pra ninguém, gente. Conselho de vida, não contem seus planos pra ninguém. A única pessoa que soube da minha volta pro Rio foi uma mulher que eu, né, estava me envolvendo. Eu quis ser honesto com ela desde o começo, sabe? Eu quis falar pra ela desde o começo, assim, quando a gente começou a sair, foi uma parada meio tipo assim, não sei se isso vai pra frente ou não, tal, e foi no começo do ano, então eu falei, eu não vou chegar pra uma pessoa que eu acabei de conhecer e dizer, tô indo embora no que vem, né? Então, no começo tudo bem, né? A gente tava saindo e tal, mas quando eu percebi que a situação, os sentimentos entre a gente tava ficando mais sério, quando eu percebi que ela tava gostando de mim, quando eu percebi que eu estava gostando dela, eu falei, eu preciso ser honesto com ela. Eu preciso ser sincero, porque ela pode criar uma expectativa na cabeça dela de algo que infelizmente eu não vou poder entregar. Né, que é um relacionamento sério, sabe? Então eu contei pra ela desde o começo, assim, desde que eu senti que a coisa tava ficando mais séria, tava engatando ali. Eu falei, olha, eu prometi pra mim mesmo esse ano que eu não ia me relacionar com ninguém. E de fato eu prometi, cara, no final de 2024, eu prometi pra mim, ou melhor, no começo de 2025, eu falei, cara, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar pro Rio, eu falei, eu não vou me envolver amorosamente, romanticamente com ninguém. Eu vou ficar na minha. 2025 vai ser o ano do, ó, tá ligado? Celibato, quase. Tá bom, exagerei, mas enfim. Mas eu falei, não vou me envolver seriamente com ninguém. Só que sentimento é uma coisa que a gente não controla, né, gente? Então, assim, conheci essa menina, a gente começou a sair, o bagulho começou a florescer e eu precisei contar pra ela. Falei, olha, a verdade é a seguinte, eu não sei o que você pode possivelmente esperar do nosso relacionamento, mas eu não vou conseguir te entregar um namoro, porque eu tô indo embora, né? Vou voltar pro Rio de Janeiro e tal. Então, a gente continuou se envolvendo ainda durante o resto do ano inteiro, só que sempre sabendo que é isso. Foi quase que um amor de verão, sabe? Que você sabe que vai durar só o verão. Então, quando eu contei pros meus amigos, a galera ficou chocada, ficou de cara, sabe? Teve uma amiga minha que ficou devastada. Eu pude ver na cara dela, assim. E ela falou, não acredito, Gabriel, como assim você tá indo embora, não sei o que, papá. Eu falei, nossa. E foi aí que eu me senti realmente querido, de verdade. E é por isso que eu tô falando que, de certa forma, dói um pouco também, né? É chato, porque é mais uma mudança, são mais pessoas que eu estou deixando pra trás. E é mais uma cidade que vai entrar pra minha conta agora, de cidades que eu morei. E mais apartamento que eu mudei. Mas é necessário. Essa é a mudança da minha vida, digamos assim, né? E é isso, galera. O ritmo a partir de agora vai ser frenético, tá? Eu vou tentar atualizar vocês muito mais. Eu pretendo trazer vídeos sobre a mudança, esvaziando o apartamento, procurando casas pra morar no Rio de Janeiro. Isso aí vocês nunca viram aqui, hein? Então, pretendo compartilhar essa minha jornada nova com vocês, essa nova fase da minha vida com vocês. Eu sei, vocês vão reclamar, pô, DG, seu YouTube tá paradaço. Eu sei, gente. Mas nem tinha muito como eu produzir conteúdo nesse último ano pra vocês. Porque é isso que eu falei, né? Eu passei o último ano inteiro juntando dinheiro pra minha mudança. Programando pra ir embora de São Paulo. E tudo que aconteceu na minha vida nesse último ano de 2025 foi trabalhar. Vou ser bem honesto com vocês. Eu trabalhei pra caramba. Eu honrei
o fato de estar em São Paulo. Eu tava com foco em outro lugar, realmente, não vou mentir pra vocês, estava com foco em outros aspectos da minha vida. YouTube, pra mim, foi tipo assim, cara, eu vou postar o que der, quando der, da forma que der. E normalmente eu postava quando viajava, né? Quando eu ia pro Rio visitar a família. Fui pra Buenos Aires, postei aqui pra vocês. Fui pra Curitiba, postei aqui pra vocês. Acabou virando um canal de viagem, né? Praticamente. Mas enfim. Mas eu sinto falta de conversar aqui com vocês. Eu gosto desse conteúdo onde eu me abro um pouco mais. E a partir de agora, ritmo frenético, caos total. Vou esvaziar o apartamento. A minha mudança é daqui a pouco, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo aqui em cima da hora, pra ser bem sincero com vocês, porque a minha mudança já vai ser daqui a pouco. Continue acompanhando aí se vocês quiserem ver essa nova fase da minha vida, se vocês gostarem de mim e quiserem ver como é que vai ser essa minha jornada indo pro Rio de Janeiro, procurando apartamento, me mudando e tendo uma nova rotina, e enfim. Então fica por aqui, porque eu acho que vai ter muita coisa boa pra vir pela frente. Já é? Tamo junto.